Ouvindo bem? Sim, senhor. Até a moça está me ouvindo. Bom, pessoal, boa noite a todos, boa noite a quem ainda não cumprimentei. Eu falo para a Fabi sempre o seguinte, que quando surgem essas emergências aí, né, e ela me pede socorro, como diz ela, chega um WhatsApp meia-noite, Zé, me acorde. Eu falei, Fabi, estamos de plantão sempre. Por plano espiritual, a gente tem que estar de plantão, e eles ajudam sempre. Então, sempre a gente fica muito feliz de estar aqui nesse encontro, né, de amigos, de amigas do Amor em Gotas, porque, sem dúvida nenhuma, quando nós nos encontramos, quando os nossos corações se encontram nesse evangelho, se forma aquela corrente de amor, de vibração boa, né, de pensamentos, de alegria mesmo, de brincadeiras, que tanto nós estamos necessitando nesse momento. Então, com esse espírito leve, com os nossos corações cheios de amor, vamos iniciar o nosso evangelho. Vamos nos conectando com os mentores da nossa casa Amor em Gotas, com toda a equipe espiritual que trabalha diuturnamente, todos os dias da semana, socorrendo tantos irmãos e irmãs desencarnados, aflitos, confusos nesses momentos, e as equipes da assistência, as equipes encarnadas do Amor em Gotas, socorrendo tantas irmãs e irmãos, aflitos também, desesperados também, às vezes por um pouco de arroz, por um pouco de feijão, por um pouco de amor. Então, nos sentindo no Amor em Gotas, sentindo a presença dos mentores daquela casa, sentindo aquele arrepio gostoso quando a gente estava lá, que você sentia a presença de todos os trabalhadores espirituais, vamos pedindo ao Mestre Jesus licença para iniciarmos o Evangelho desta noite com a oração que Ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, Pai, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixa, Pai, cair em novas tentações. E livra-nos de todos os males. E que assim seja. Graças a Ti, Mestre Jesus, e graças a Deus. Bem, minhas amigas, meus amigos, na noite de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre o seguinte tema: pão nosso de cada dia. E vamos conversar sobre a parábola do trigo e do joio. A abordagem sobre o pão está no nosso capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. Lá no item 4 tem uma passagem que diz assim: dá-nos o pão de cada dia, dá-nos o alimento indispensável à sustentação das forças do corpo, mas dá-nos também o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. Esse é um desenvolvimento da prece, da oração do Pai Nosso, que lá no capítulo 28 tem o desenvolvimento de cada uma das passagens. Eu quero então trazer aqui a passagem de Mateus, capítulo 13, 24 a 30, que diz assim: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio um inimigo dele, semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Porém, quando a erva cresceu e deu fruto, então também apareceu o joio.
Chegando os servos do dono do campo, disseram-lhe: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Pois de onde veio o joio? E respondeu-lhe o Senhor: Homem inimigo é que fez isso. Os servos continuaram: Queres então que vamos arrancá-lo? Não, respondeu ele, para que não suceda que, tirando o joio, arranquei juntamente com ele o trigo. Deixai ambos crescerem juntos até a ceifa, e no tempo da ceifa direi aos ceifeiros: Ajuntai primeiro o joio, e atai-o em feixes para os queimar, mas recolhei o trigo do meio do celeiro. Então eu quero perguntar para vocês: vocês conhecem essa passagem, essa parábola? Vocês conhecem essa parábola como a parábola do joio do trigo ou parábola do trigo e do joio? Eu fiz o teste aqui em casa e a resposta foi parábola do joio e do trigo, que é o que muitos respondem quando a gente pergunta. Pois é, mas essa parábola é a parábola do trigo e do joio. Porque ninguém planta joio, a gente planta trigo. Deus não planta joio em nós, Deus planta trigo. E essa parábola do trigo e do joio tem uma representação lindíssima quando nós pensamos na nossa evolução espiritual. E aqui, hoje, nós vamos conversar também sobre a elaboração do pão da vida e a sua conexão com o pão nosso de cada dia. Para nós entendermos o joio e o trigo, eu quero trazer só algumas informações sobre esses dois vegetais, né? Quando eles estão no início, crescendo, a haste, as folhas, a cor, até a direção para onde eles pendem são idênticos. Parecem mesmo ser plantas gêmeas. Um leigo, se nós formos olhar a plantação no começo, vamos achar que é tudo a mesma coisa. Mas quando começa a amadurecer, quando começa a se desenvolver, as diferenças começam a aparecer. Para vocês terem uma ideia, o trigo, ao longo do tempo, ele vai mudando de cor. Ele vai tomando um tom amarelado. Quem já viu uma plantação de trigo, uma foto, quando ele está mais maduro, ele fica meio amarelado, né? Ele vai amarelando por conta do amadurecimento, por conta do tempo, né? A palha, né, vai se formando. Mas o joio permanece verde, do jeito que nasceu e vai crescer, se desenvolver do mesmo jeito. Ele não muda por nada. E aí a gente começa a pensar algumas coisas dessa parábola para nosso espírito. Quantas vezes nós dizemos assim: eu não consigo mudar. Né? Aquela síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Né? Quando a gente se comporta assim espiritualmente, nós estamos nos comportando como um joio. Quando nós vamos aprendendo com as lições, com as coisas da vida, vamos amadurecendo e mudando a maneira como enxergamos o outro, como vemos algumas situações, nós vamos nos comportando como trigo. Uma outra diferença quando o joio e o trigo amadurecem é que o trigo, ele forma-se em pendão, né? Ele forma um pendão do trigo. Quem já viu, ele se eleva para o céu e forma aquele pendão. O joio, quando ele cresce, ele se esparrama, porque fica pesado. Uma outra coisa que é importante a gente lembrar aqui, que o trigo, ele explode de dentro para fora a beleza do seu pendão com as sementes do trigo. O joio, o fruto dele são bolotas verdes que não têm utilidade nenhuma e acabam caindo. O trigo, ele
cresce a raiz, mas a raiz não é muito funda, ou seja, ele pode ser colhido com facilidade, o fruto dele é o fruto do bem. O joio, a raiz dele, vai se espalhando por baixo da terra e se entrelaçando em outras raízes, quase que sugando outras raízes, trazendo isso para o nosso pensamento espiritual. Quando nós deixamos crescer o joio no nosso coração, no nosso espírito, e esses sentimentos mais pesados, o sentimento do orgulho, aí se entrelaça com o sentimento da mágoa, da raiva, do ódio, e vai se entrelaçando e criando uma camada lá por baixo. E nada de bom sai. Quando nós deixamos ou alimentamos o trigo, nós crescemos em direção ao céu. E as nossas sementes vão frutificar, porque são sementes do amor. Na parábola do trigo e do joio, ele começa dizendo assim: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Onde que está localizado o reino dos céus? Aonde está? No livro Boa Nova, a gente vai encontrar um relato do Espírito Humberto de Campos sobre o encontro de Jesus e o sacerdote Hanã. Aliás, esse sacerdote seria um dos julgadores mais cruéis de Jesus quando ele foi preso. Nesse encontro, o sacerdote arrogante como ele era, ao encontrar Jesus sentado com os seus discípulos próximo ao templo, o questiona: Galileu, o que veio fazer na cidade? Já com aquele ar de soberba de ser superior a um galileu. E Jesus responde: eu passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus. O arrogante sacerdote, com ironia, o questiona: reino de Deus? E o que você pensa ser isso? Ao que Jesus responde: esse reino é a obra divina no coração dos homens. Então, onde está o reino de Deus? Nos nossos corações. E é aqui que é semeada a boa semente. Quando a parábola nos fala que o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou a boa semente em seu campo, que sementes seriam essas? Já que o reino de Deus, o reino dos céus, é obra divina no nosso coração. Essas sementes são todos os aprendizados que nós vamos tendo ao longo da vida, das encarnações. Tudo aquilo que nós recebemos do Evangelho, o modo de viver que nós buscamos fazendo bem. Mas pode acontecer conosco o mesmo que aconteceu com esse semeador, que diz assim a parábola: mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo deles, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Quando nós dormimos espiritualmente, quando nós vamos cedendo aos impulsos, ao caminho mais fácil, à porta larga, quando nós começamos a enxergar que a posse material se torna mais importante do que as conquistas espirituais, quando nós deixamos que sentimentos menores, inferiores, se instalem em nosso coração, esquecendo dos sentimentos mais elevados, nós estamos dormindo. E então, o joio vai encontrando terreno onde ele pode crescer. Onde foi semeado o trigo, o amor de Deus, na nossa essência, onde é o reino dos céus, porque nós dormimos espiritualmente, porque nós achamos, deixamos, a vida é assim mesmo, vai se colocando. O inimigo que é dito na parábola
que vem enquanto nós dormimos espiritualmente, ele se instala em nosso ser. E quando nós nos apercebemos, junto com as coisas boas, que todos nós temos em nossas vidas, coisas boas, ou não temos? Será que nós não temos nada a dar graças a Deus, a gratidão a Deus pelas boas? Mas o joio vai se instalando e vai crescendo junto. E nós, dormindo espiritualmente, não nos percebemos que esse joio está crescendo. E o inimigo, que é dito nessa parábola, não está fora de nós. Quem semeia o joio na plantação do trigo divino no nosso coração, somos nós mesmos. Quando nós resolvemos que o mundo, eu estou aqui a passeio, né? Eu quero ter e conquistar e mais, cedo a todos os instintos mais básicos. E aqui eu quero resgatar uma prece muito conhecida por vários trabalhadores espíritas que estão aqui hoje e que frequentadores, trabalhadores, estudantes, orientadores, né? Que é a prece das fraternidades. Ela nos mostra, e eu não sei se vocês já pararam para pensar nela sobre isso, que Deus, que Jesus, que os trabalhadores espirituais tentam nos ajudar a criar proteção para que o inimigo não semeie o joio em nosso coração. Mas o inimigo, lembrando sempre, não está fora de nós. O inimigo está dentro de nós. São as nossas escolhas erradas, nossos caminhos indevidos. Então, a prece nos chama para isso. Ela nos chama para a gente pensar: por que eu estou deixando que o joio cresça em mim? O que eu posso fazer para isso? Vamos relembrar a nossa prece, que diz assim: nosso divino Mestre Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. As forças do mal, minhas amigas e meus amigos, que tentam dominar o mundo, são os inimigos que semeiam o joio em nosso coração. Mas o inimigo não é externo, o inimigo é interno. Nós deixamos crescer o joio. Quando nós pegamos os nossos sentimentos de orgulho, de prepotência, de intolerância, e vamos deixando isso se enraizar dentro de nós. E esses inimigos, essas forças do mal, como diz a prece, eles podem aparecer nas nossas vidas de vez em quando, frequentemente, ou muitas das vezes, eles estão conosco há mais de uma encarnação. Então, quando nós olhamos para a parábola do trigo e do joio e pensamos na prece da fraternidade, nós conseguimos vislumbrar como o joio em nosso ser foi semeada por um inimigo que está dentro de nós. Pois o Pai Celestial só colocou em nosso ser, em nossa existência, em nossa essência, o melhor grão de trigo que existe. O grão do amor. E é desse grão divino, celestial,
que surge o pão nosso de cada dia. Então, quando eu expresso a prece das fraternidades, eu estou pedindo a Jesus, aos trabalhadores celestiais, a Deus, que me ajude a proteger o trigo no meu espírito. Porque quando diz a lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo, eu estou falando do meu reino dos céus que está aqui dentro do meu mundo. Porque não adianta eu querer mudar o mundo fora de mim se eu não mudo nada dentro de mim. Se eu continuo deixando o joio crescer dentro de mim. Então é importante, quando nós estivermos fazendo a prece das fraternidades, pensarmos bem nisso. Eu não estou pedindo a Deus para que eu me junte a uma pleiade de espíritos elevados e vamos combater o mal no mundo. Nós estamos pedindo por nós. Me ajuda, Pai, me ajuda, Jesus, me ajuda, Espíritos, para que eu possa vencer, não deixar o joio crescer dentro de mim. Então, quando Deus coloca a semente do trigo, do amor dentro de nós, e nós nos remetemos à oração do Pai Nosso que diz: pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Essa passagem, Mateus capítulo 6. É porque nós temos nesta e mais esta jornada encarnada necessidades físicas e espirituais. E uma delas é conseguir fazer o pão nosso. O pão espiritual que nos alimenta nesta jornada. Então, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Qual é o pão importante? O pão que alimenta o físico ou o espírito? Não tenha dúvida que o pão que alimenta o físico é importante. Mas não existe, né, nada mais importante ou fundamental para nós do que o pão espiritual. Porque o pão físico alimenta o corpo. Um corpo que é temporário, que só estamos usando nesta encarnação por um período. O pão que alimenta o espírito, esse é eterno e vai nos alimentar por toda a nossa existência, pelas diversas passagens no plano espiritual e na encarnação. E temos que ainda enxergar que o Mestre sempre nos fala ao espírito. Então ele não fala do pão material. Ele não nos orienta para nós pedirmos o pão material. Tanto é que tem uma passagem de Jesus em Mateus que diz o seguinte, né? Não andeis cuidadosos quanto à vossa vida pelo que haveis de comer. Não é a vida mais do que o mantimento? O próprio Jesus nos indicava isso. E esse alimento espiritual é uma necessidade para nós entrarmos em sintonia, em harmonia com a vontade do Pai Celestial. Quanto melhor estivermos alimentados espiritualmente, mais próximos, mais conectados com o reino de Deus, nós estaremos. Mais conectados com a obra divina no coração dos homens, nós estaremos. Então vamos ver como podemos pensar nesse pão que alimenta o espírito. Como é que nós podemos pensar, como é que nós podemos construir esse pão espiritual? Aqui não é construir, né? Porque ninguém constrói um pão, né? A gente elabora um pão, né? Vamos falar como cozinheiro agora. E aqui, eu vou pedir licença para vocês, porque quando eu falo de pão, me vem muito, de maneira até muito emocional, a lembrança da minha avó Edith. A minha avó Edith, ela foi filha da minha bisavó Teresa, que alguns já leram alguns livros, a minha bisavó Teresa aparece. Essa minha bisavó só teve essa filha. Só que essa filha Edith teve 14 filhos.
Imaginem quantos netos e netas ali tinha. Então, nós saíamos da escola e íamos para a casa da avó Dite, que a gente chamava. E ela adorava, porque a gente chegava na casa da avó, e quem já foi em casa de vó e lembra ainda da casa de vó, sabe aquele cheirinho de pão saindo do forno? Pão de vó? Sabe aquele pãozinho de vó? E eu sempre fui muito curioso com essas coisas de cozinha. E eu lembro muito que ela dizia para mim um dia, disse assim, tipo, eu falei, vó, como é que faz pão? Ela falou assim, Vicentinho, presta atenção numa coisa. Pão é assim, seco com seco e molhado com molhado. É assim que você começa a fazer pão para dar certo. E aqui as cozinheiras e cozinheiros de plantão, se eu estiver falando alguma besteira, me corrijam, mas eu sempre aprendi isso e trouxe a tábua até hoje. E quase todo o pão tem na sua massa básica trigo, água e fermento. E com o calor ele cresce mais. Agora, esses dias frios é mais difícil. Então vamos conversar um pouquinho como é que a gente faz esse pão espiritual. Qual é o fermento do pão espiritual? A passagem de Paulo na carta aos Coríntios diz assim: não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? E o Emmanuel, inclusive, faz uma reflexão sobre essa frase que é muito linda. Mas o que leveda a massa do nosso pão espiritual? A ação do fermento que nasce em nossos pensamentos, em nossas vibrações, na energia que nós emitimos. A mente, a nossa mente, é a sede de nossa atuação pessoal, onde nós estivermos. Os pensamentos, eles fazem acontecer a fermentação espiritual. Nesse momento que nós estamos conversando aqui, os nossos pensamentos estão assim, ó, pensando, né? Quando eu falei da avó, talvez alguém foi lá e pensou na avó, alguém pensou no pão, né? Talvez alguém aqui que não jantou ainda esteja conversando, nossa, eu estou com fome, Vicente falando de pão. Mas estou falando do pão espiritual, tá, gente? Então, os pensamentos, eles começam estabelecendo as nossas atitudes, que vão gerar nossos hábitos. E o hábito forma o nosso caráter, nosso modelo de existir, de conviver com os outros. E assim nós vamos influenciando nossa vida e a vida dos outros. Para vocês terem uma ideia, existem estudos que dizem que nós pensamos em torno de 96 mil vezes ao dia. 96 mil vezes. Ou seja, pensou, foi. Pensou, foi. Pensou, foi. É o tempo todo assim, né? E nós vamos carregando tudo aquilo, o que pensamos. Vamos carregando tudo o que nós vamos pensando. Se você está magoado com alguém, você está carregando essa pessoa no seu pensamento. E muitas vezes, durante o dia, ela retorna. Ou seja, você continua carregando. É importante lembrar o seguinte: assim como no pão físico, no pão espiritual, você não vê o fermento trabalhando depois que você mistura na massa. A gente só consegue ver o seu efeito. Então, o pensamento é fermentação espiritual. Quando você está pensando, você está fermentando uma ideia, um ato, uma palavra, né, uma atitude. O seu pensamento vai gerar o quê? Vai gerar o efeito sobre a massa do seu pão espiritual do dia. E na doutrina espírita, nós aprendemos que o pensamento rege a vida das pessoas. E a pessoa é consequência desse pensamento. Ou seja, pensamos, elaboramos, semeamos. Colhemos ali na frente. Colhemos ali na frente. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, no capítulo 2, nos traz a seguinte afirmação: o pensamento é onda eletromagnética. E toda a força para se manifestar sempre faz através de partículas materiais denominadas partículas carreadoras, que dizem os estudiosos. E viajam no espaço-tempo como ondas mesmo. Então, Emmanuel, quando diz que o pensamento são ondas eletromagnéticas, está dizendo para nós, olha, aquilo que você está pensando vai
e ocupa, né? O Chico, no livro Nosso Lar, tem uma passagem do Lísias, que diz assim: quando numerosas almas se congregam no círculo de tal ou qual atividade, seus pensamentos se entrelaçam, formando núcleos de força viva, através dos quais cada um recebe seu quinhão de alegria ou sofrimento, da vibração geral. Veja, nós estamos reunidos aqui, nos congregando num círculo de vibração de amor, né? Os nomes que são colocados nas vibrações, os pedidos que nós colocamos, mentalmente, né? A Fabi sempre coloca no começo, se você não consegue escrever, mentaliza o nome da pessoa. Quando a gente faz isso, o que nós estamos fazendo, como disse Emmanuel, estamos emitindo ondas que vão chegar até aquele que precisa. Então é importante nós entendermos e buscarmos conhecer, né, qual espécie de força, de ondas nós estamos projetando no nosso entorno. Como disse Paulo, um pouco, somente um pouco do fermento já leveda toda a massa. Isso, sem tirar daí, pode pensar assim, ou seja, se nós melhorarmos um pouquinho o nosso pensamento, um pouquinho que seja, nós já mudamos muito na energia que nos envolve. O fermento espiritual, minhas amigas e meus amigos, ele traz uma transformação serena, não é abrupta, que a gente vai mudar aos poucos. Mudança que acontece aonde? Lá no reino dos céus, que é a obra divina no coração do homem. E quando essas mudanças começam a acontecer, eu começo a influenciar tudo que está no meu entorno. Então fica uma pergunta, né? Qual será a qualidade do fermento espiritual que nós estamos colocando no nosso pão, nosso de cada dia? E na casa espírita se fala muito, as orientações sempre dizem muito sobre reforma íntima. A reforma íntima está em refazer a massa espiritual de nossas vidas, está em refazer o pão nosso de cada dia. Um pouquinho do fermento leveda a massa. Vamos falar do trigo do nosso pão espiritual. O que é o trigo nas nossas vidas? Tudo que o Pai colocou na vida de cada um é o trigo. As pessoas, os dons que você tem, as situações que você vive, tudo isso é o trigo. O cuidado que nós temos que ter no escolher qual o trigo que nós vamos colocar no nosso pão nosso de cada dia é não confundir o trigo com o joio. Para nós não colocarmos joio no nosso pão espiritual. O que é que Deus colocou na minha vida que eu reconheço como uma bênção divina, e o cuidado que temos que ter para não confundir um apego, né? Querer a materialidade, porque são muito parecidos. Lembra que eu falei no começo? O joio e o trigo crescem muito iguais. No começo são muito parecidos, nada diferencia um do outro. Porque o joio também é conhecido como falso trigo, mas ele é venenoso, né? E quando misturado ao trigo, contamina tudo. Então, quando nós buscamos nos conhecer melhor, olhar para dentro de nós, buscamos mudar algumas coisas, reconhecer, espera um pouquinho, isso não tá me fazendo bem.
Se não está te fazendo bem, ele está contaminando você. Ou seja, isso não é trigo, isso é joio. Às vezes nós nos achamos, né, muito bons. Nos enganamos. Às vezes, né, porque nós temos uma capacidade enorme de olhar para o espelho e falar assim, nossa, mas como você já evoluiu espiritualmente, né? Se olha e fala assim, barbaridade, mas que você está quase se transformando no espírito de luz. Você, nossa, eu estou estudando uma barbaridade. Tenho os livros espíritas em casa, eu já li 2, 3 vezes o Evangelho, um monte de coisa. Eu falo assim, aí a pessoa olha para ela assim, tenho 30 anos de espiritismo, conheço tudo de cor, tudo de cor. Me pergunta, fala uma pergunta do livro dos espíritos que eu já dou a resposta. E nós começamos a nos enganar, começamos a achar que é trigo, e isso é joio. Por quê? Porque nós somos muito bons em nos enganar. Lembra do inimigo que veio e quando dormia o senhor da plantação, ele semeou o joio? Nós começamos a nos enganar e começamos a deixar que o joio cresça junto e não conseguimos separar uma coisa da outra mais. Quando é que nós vamos conseguir separar? Lá na frente, talvez lá no plano espiritual, talvez em outra encarnação, quando os frutos tiverem que ser colhidos. E aí é que talvez a gente cometa alguns equívocos, né, nessa nosso trabalho de evolução espiritual. E aqui eu volto à prece das fraternidades. Quando nós pedimos a Deus, pedimos a Jesus, pedimos aos mensageiros celestiais que nos ajudem a combater as forças do mal, nos ajudem a combater os inimigos. Nós estamos pedindo a Deus, a Jesus, aos mensageiros que nos ajudem a identificar o joio que ainda temos em nós para que possamos jogá-lo fora. Nós possamos tirar de dentro de nós. Quando eu começo a me enganar, a achar, a me iludir, deixando o joio se misturar com o trigo, eu posso estar perdendo toda uma semeadura de mais uma encarnação. Nos iludimos e fomos. Mas será que eu tenho joio em minha vida? E aí é para cada um pensar e olhar para os seus pensamentos, para as suas atitudes, para as suas palavras. E alguém pergunta, mas se eu não conheço, não consigo reconhecer o que é joio e o que é trigo, como é que eu separo? E a doutrina é muito rica em nos mostrar caminhos. O Evangelho de Jesus é riquíssimo em nos mostrar como fazer isso. O apego excessivo à materialidade. O querer acumular, a ter mais, a querer ser mais do que o outro. A sentir que nós temos posse sobre a outra pessoa. Sentir que só ter instintos é suficiente para viver nesse mundo. Então, minhas irmãs e meus irmãos, só reconhecendo o nosso próprio joio é que nós vamos enxergar o trigo de Deus em nossos corações. Então, olhem, pegamos o fermento, pegamos o trigo e misturamos seco com o seco. E aí vem a água para esse pão nosso de cada dia. E a água é a água da vida. Lembra da passagem de Jesus com a samaritana? Diz assim, era a hora sexta, ou seja, por volta do meio-dia, quando o mestre iniciou esse diálogo com a mulher samaritana. E aqui eu quero destacar um ponto que às vezes passa batido quando a gente lê ou estuda essa passagem de Jesus. Meio-dia não era um horário normal de retirar água, por conta do calor, é excessivo o calor naquela região, né?
Esse não é horário normal. O horário normal era ou muito cedo ou depois que o sol alivia. Por que então que essa mulher estava ali naquele poço ao meio-dia? Se formos olhar a história, o que fala sobre aquela mulher, é porque ela tinha tido vários maridos. Leiam a passagem completa. Ou seja, ela não era bem vista. A vida que ela levava era vista de maneira, sabe, aquela maneira de olhar o outro. Ela não queria, então, encontrar com outras mulheres no poço, para evitar aqueles comentários preconceituosos, julgamentos, que lá na época de Jesus as pessoas costumavam fazer sobre as outras pessoas. Ainda bem que nós estamos em 2021 e ninguém mais julga a vida do outro, né? Não tem mais preconceito, nós mudamos de século. Pois é, né? A passagem, né, diz assim: quando uma mulher samaritana veio tirar água, Jesus lhe disse: você vai me dar de beber? E ela estranha aquilo, porque um judeu não conversava com uma samaritana. Os samaritanos eram vistos de maneira inferiores. E ela diz, então, você é um judeu, eu sou uma samaritana. Como você pode me pedir água? Jesus diz a ela, se tu conhecesses o dom de Deus, você lhe teria pedido e ele te daria água viva. Senhor, disse a mulher, você não tem nada com o que tirar a água e o poço é fundo. Onde você pode obter essa água da vida? Jesus então responde, todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas quem beber da água da vida que eu lhe der, nunca mais terá sede. Na verdade, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Ou seja, Jesus diz que quem beber daquela água material vai ter sede, que eu vou querer ter mais, e ter mais. E é isso que às vezes nós procuramos na vida. Eu quero buscar água material, e eu quero ter mais água, e quero ter mais água. E Jesus nos fala da água da vida, que quem beber dela será saciado e dará muito mais. A água que nós vamos colocar no nosso pão espiritual é o evangelho do Mestre Jesus. Porque é isso que nos sacia espiritualmente. E quando nós sorvemos essa água do evangelho e ela entra em nossa vida, nós começamos a jorrar dessa água no nosso entorno. Feita a mistura do fermento, do trigo e da água, então quando eu misturo os meus pensamentos como fermento, com o trigo abençoado e maravilhoso que o Pai coloca na nossa vida, com a água da vida, que é o Evangelho, com a prática do Evangelho, eu estou fazendo a massa principal do pão nosso de cada dia. A massa pronta, precisamos do quê? Precisamos de calor para que ela cresça e o pão fique bonito, aquele pão dourado, né? E esse calor está nos nossos corações. O amor é a fonte eterna desse calor para aquecer o pão nosso de cada dia. E ele só se manifesta quando nós praticamos, quando nós colocamos esse amor em movimento nas nossas vidas. E o pão nosso de cada dia, que irá alimentar o nosso espírito, estará lindo, crescido, né? Dourado não, assim, bem assadinho, lindo, porque nós estaremos saciados espiritualmente. E o mestre nos disse como manter esse calor sempre intenso, sempre presente em nossas vidas. Ele nos diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Esses 2 mandamentos mantêm o calor que aquece o pão nosso de cada dia. E para a gente finalizar, entendendo melhor o sentido daquela prece das fraternidades para a nossa semeadura, para a nossa reforma íntima, vamos relembrar essa prece pensando no pão nosso de cada dia e o quanto ela pode nos ajudar em cada passo desta jornada. Como é lindo você chegar ao final do dia e olhar e ver os meus pensamentos, os meus atos e tudo aquilo que eu absorvi de Jesus fizeram o pão nosso do meu dia, o pão espiritual, que vai me deixar ter uma noite leve, tranquila, suave, conectada diretamente com o Pai Celestial, com os espíritos superiores. Vamos poder nos conectar até com aqueles nossos entes maravilhosos que partiram para o plano espiritual antes de nós e que, quando sentem que nós estamos fazendo o pão nosso de cada dia, sentem também aquele perfume que sai do pãozinho assado, do plano espiritual, as nossas vibrações chegando até eles. Então, para a nossa vibração dessa noite, pedindo a Jesus que todos os nomes que aqui foram colocados, todos os pedidos que aqui foram colocados, recebam esse nosso amor, essa nossa presença espiritual, nessa nossa união aqui de pensamentos e vibrações. Eu vou encerrar esse nosso evangelho de hoje com a prece das fraternidades. Durante essa prece, mentaliza os nomes que você colocou. Mentaliza a sua vida. Mentaliza que na prece da fraternidade é você conversando com Jesus. É você conversando com esses espíritos que estão aí te iluminando, te protegendo e te orientando. É você conversando com Deus intimamente. Então vamos tranquilizar os nossos pensamentos, nos conectar com os mentores do Amor em Gotas. E encerramos o nosso evangelho com muitas vibrações de amor, dizendo: nosso divino Mestre Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos, amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos, amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E que todos nós possamos, todo dia, fazer o pão nosso de cada dia. Muita paz para todos, fiquem com Deus e Jesus ilumine os nossos caminhos sempre.